Seja bem-vindo ao MCI. Que a paz de Jesus alcance o seu coração. Eu sou Michele Oliveira e oro para que o Espírito Santo fale conosco através desta mensagem. E eu louvo o Senhor pela sua vida, por lhe conceder mais uma mensagem através desse ministério, e que juntos possamos meditar. A mensagem de hoje, intitulada de Vivendo em Cristo, além das emoções, é um assunto que eu gosto muito e passei a gostar muito mais quando aprendi sobre as emoções à luz da Bíblia. Porque quando estudamos sobre determinado assunto importante, tendo a visão de como Deus pensa, esse assunto em nós tem um efeito prático diferente na nossa vida. E é por isso que precisamos conhecer, estudar a palavra de Deus. Eu lhe convido a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32 ao 35. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Aqui, Jesus está inserido num contexto, num momento de luto, pela morte de Lázaro, o seu amigo. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Você consegue imaginar a expressão facial do nosso Salvador chorando pela morte de Lázaro? Um detalhe: toda a Bíblia é gloriosa, toda a Bíblia edifica a nossa vida. E esse momento em que a Bíblia nos revela que Jesus chorou, eu acho algo à parte, especial, glorioso. Nos leva a uma meditação profunda sobre isso. Então, todos nós sabemos que luto significa o sentimento de tristeza profundo pela morte de alguém. E naquele momento, Jesus chorou com os que choravam. E Ele é Deus. E já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mesmo assim chorou. E sendo Deus, Ele poderia ter agido de uma forma que nem a morte nem o choro naquele momento teriam causado choro e nem dor. Mas todo o propósito de Deus se cumpre. Toda a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. E aqui o Senhor fala conosco. Esse também é o propósito desta mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa nos falar o que precisamos aprender hoje. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Vamos focar no versículo 35, que diz: Jesus chorou. Nesse versículo de apenas 2 palavras, há uma profundidade que poderíamos mergulhar sem cansar e aprenderíamos muito com Jesus. Coisas importantes sobre o choro, que é uma emoção que o ser humano reage, seja por motivo bom ou ruim. Isso vai depender do contexto
em que estaremos inseridos. Podemos chorar de tristeza ou por alegria. A Bíblia nos mostra 3 registros que revelam momentos em que Jesus chorou. Vamos ver quais são. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, que acabamos de citar. Pela morte de Lázaro, aqui o choro de Jesus não era somente porque se tratava da morte do seu amigo, mas porque ele sabia que a morte era pelo resultado do pecado na humanidade. A revelação aqui é o peso do pecado na nossa vida, porque a Bíblia diz que com o pecado veio a morte. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41, quando Jesus chegou a Jerusalém, aqui ele chorou num gesto profético, lamentando a cidade pela profunda angústia que passara por ter desprezado o tempo da sua visitação. A cidade estava doente, o povo não conhecia o caminho da paz, queriam Jesus pelos seus milagres, mas logo o rejeitariam, e assim o fizeram. Sem Cristo, sem paz, sem vida. Assim o povo ficou. Na carta dos Hebreus, versículo 5, capítulo 7, quando estava prestes a morrer, a Bíblia diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Mais uma vez aqui, o choro de Jesus, a sua aflição naquele momento, foi por causa dos aspectos dessa morte. Jesus, quando esteve aqui, esteve como um homem. Naquele momento que ele teve aquela aflição, a hora daquela aflição, da sua morte, ele estava como um homem. E ele soube o quanto dói a morte. Ao Pai ele chorou, ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 39. E chorando, Jesus continuou: Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu não sei qual o cálice que no momento aflige a sua alma, nem o quanto você tem chorado para que o Senhor lhe afaste tal aflição. Como alguém que tem experimentado o momento de clamar aos pés de Cristo, que me afaste um cálice de dor, eu posso lhe dizer: aliás, eu o convido a ir aos pés de Cristo. Ele enxugará suas lágrimas. E depois que elas forem enxugadas, naquele seu momento de clamor entre você e o Senhor, e pelas outras vezes que você vai precisar ir, porque nessa vida nós temos tribulações, vá a Cristo e fique na certeza de que cada vez que você clama, chora e levanta, o Senhor quer que você permaneça nele, além das emoções do momento, e continue assim, porque Ele nos sustenta, Ele nos consola. Portanto, clame, chore e levante. Clame, chore e levante. E chore. Chore o quanto sentir necessário. Chorar não é fraqueza de fé, nem falta de fé. O que não podemos, enquanto crermos em Cristo, é permanecermos no choro, afastando de nós a presença que traz alívio no momento do choro, que é Cristo.
Quanto mais eu tenho chorado nos pés de Jesus, mais eu tenho experimentado da sua glória. E é por isso que eu oro, para que você também experimente a glória do Senhor, mesmo em meio aos prantos de dor e lágrimas. Muitas vezes, por alguma angústia, choramos rios, oramos por horas e depois saímos como se aquele momento de orar e chorar fosse o suficiente. Muitas vezes é o que a nossa alma, o nosso coração está precisando naquele momento. Mas isso não é o suficiente. E eu vou lhe mostrar por quê. Choramos para sermos esvaziados da dor. O choro, ele nos dá essa sensação de alívio, mesmo sabendo que a raiz da angústia não foi cortada. Mas choramos para sermos esvaziados em Cristo e precisamos continuar nele para sermos preenchidos pela sua graça. Quando temos a certeza de que Cristo nos consola, nós temos essa revelação a partir da palavra. Choramos para nos sentirmos esvaziados, mas necessitamos que o nosso coração seja preenchido. O nosso ser, a nossa mente, com a graça do Senhor. Porque só Ele tem o poder de nos dar o renovo. Então, nos 3 registros em que a Bíblia revela que Jesus chorou, não tomamos conhecimento apenas de que o Mestre, o Filho de Deus, o escolhido de Deus para salvar a humanidade, o nosso Salvador, apenas chorou, mas que após o choro, ele fez o que tinha que fazer. A Bíblia é simples e intensa na sua revelação ao nos mostrar isso. A palavra não exalta esse momento considerando a emoção do choro do nosso Senhor, mas sim a glória que se manifestou naquele momento. O apóstolo Paulo, por exemplo, experimentou o poder de Deus mais exaltado, mais forte nele, nos momentos em que chorou. Por isso ele diz em sua carta, em 2 Coríntios 12, 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso Deus lhe falou, isso Deus o fez experimentar na dor. Portanto, não deixe que a emoção do momento lhe tire a oportunidade de experimentar com mais força o poder de Deus sobre você. Porque você tem noção da imensidão, a intensidade que é o poder de Deus? E saber que a Bíblia diz que na nossa fraqueza, no momento de dor, esse poder fica mais intenso, mais forte. Você tem noção disso? Você já experimentou disso? Porque às vezes a emoção ela nos joga muito a ficar envolvida naquilo que estamos sentindo e perdemos a oportunidade de ser abençoado naquele choro, naquela dor. E eu poderia aqui citar muitas outras passagens na Bíblia em que muitos homens de Deus, enquanto choraram durante uma provação que passaram, puderam sentir o poder de Deus mais forte neles. Aliás, sem exceção de nenhum mesmo, todos os homens de Deus choraram e todos eles continuaram pela graça. Mesmo em lágrimas, continuaram os propósitos do Senhor, mesmo que não quisessem, porque muitos tentaram fugir e não adianta. Se você estiver debaixo de um propósito do Senhor, não adianta choro e nem se esconder. O Senhor, quando nos pega pelo braço, ai,
Então todos eles seguiram para cumprir o propósito debaixo do céu. Essa deve ser a nossa atitude depois do choro, ou até mesmo em meio aos prantos. Deixa, Senhor, cumpre os teus propósitos. E por que não? É para isso que a graça de Deus nos alcança. Porque eu creio que a dinâmica celestial movida por Deus, quando determinada que devemos seguir a sua rota, não importa nada, absolutamente nada. Quando o Senhor determina a nossa rota, o propósito vai se cumprir. Porque onde Deus põe a mão, prossegue. Ele não nos obriga, mas o mover das suas mãos nos levam para onde devemos ir, se nos submetermos, mesmo entristecidos aos seus propósitos. E à medida que vamos seguindo, mesmo chorando, como diz Provérbios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres, vamos amadurecendo emocionalmente e espiritualmente, porque todos os propósitos do Senhor nos mostram o caminho que Ele quer que sigamos, a vida eterna. Todo propósito aqui neste mundo é para nos levar para uma vida sem choro e sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento. E por saber disso, o pai da mentira, o diabo, nosso inimigo, ele tem como foco, muitas vezes, atacar a nossa mente através das nossas emoções e nos confunde muitas vezes e nos tira dos caminhos de Deus que Deus tem para nós, que o Senhor já preparou para cada um. Pelas emoções muitas vezes que nos perdemos desse caminho glorioso. É por isso que a Bíblia diz que a gente precisa estar vigilante. Quando não estamos bem emocionalmente, eu sempre costumo dizer, quando não estamos bem, que chegamos em casa, por exemplo, é recomendável, faz bem, tomar um banho, trocar roupa, fazer uma refeição que você gosta, se alimentar, refrescar a cabeça, para depois colocar as ideias em ordem, pedir a direção de Deus. Porque, como diz o ditado popular, agir de cabeça quente com sangue quente não dá, não é bom. O Espírito Santo não nos fala em ambientes confusos. Ele preserva a intimidade. Precisamos estar quietos, parados, para ouvir a palavra do Senhor. O fato também é que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não há sequer um momento que fala de emoções, que exalta emoções. Pelo contrário, quando o Senhor menciona sobre nossas emoções, é nos alertando que não devemos confiar no que sentimos. Olha o que a Bíblia diz. Está lá em Provérbios 26, capítulo 28, versículo 26. A Bíblia diz: o que confia no seu coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios também diz que a sabedoria quem nos dá é o Senhor. E Ele nos dá independentemente de como nos sentimos. Ele só quer que a gente tenha com clareza na nossa mente que não devemos agir pela emoção, devemos agir pela direção dele. O Senhor sempre será fiel para nos dar sabedoria, para nos ajudar a fazermos aquilo que Ele quer que façamos. E a sabedoria de Deus independe de agirmos a partir das nossas emoções. A direção do Senhor sempre nos leva a fazermos o que é certo quando passamos a conhecê-lo. E só podemos conhecer a Deus através da leitura da palavra. Por isso que é tão importante ler a Bíblia Sagrada. Nos 3 contextos em que a Bíblia nos revela que Jesus chorou, em nenhum deles
E olhe que quando Jesus esteve aqui, ele viveu como um homem, sentiu angústia, fome, sono. Ele viveu assim para nos mostrar que nós, os homens, podem viver a partir da palavra de Deus. Pode viver numa vida santificada, consagrada ao Senhor, debaixo da graça do Senhor. Jesus não viveu pelo que ele sentiu. Senão eu e você não estaríamos salvos, não teríamos a vida eterna. No coração de Cristo prevaleceu a obediência a Deus e não ao que ele sentia. Não pela dor que ele teve que... Aliás, pela dor que ele suportou por amor à humanidade, é que veio para nós a salvação. Então, nesses 3 cenários em que Jesus chorou, em nenhum deles ele deu-se por vencido pelo choro. Se manteve tomado pela dor do momento e ali ficou. Ele chorou, mas prosseguiu com o que precisava fazer diante de Deus. Eu lembro que Adi não tinha receio nenhum de falar da sua partida para o céu. Para ele, o reino de Deus era mais real do que tudo que estava na frente dele. Quando mencionava sobre a sua partida para a glória, ele dizia: Mi, quando eu partir, você pode chorar o quanto precisar. Antes, vá e resolva tudo o que precisa estar resolvido. Depois chore o tempo que quiser. E assim eu fiz. Em lágrimas, em dor, eu pus em prática o que ele me orientou, o que ele passou e o que ele colocou em prática. Deixar a emoção de lado quando o momento exige que sejamos firmes. E por conhecer o Cristo que ele serviu, que ele pregou para mim, por conhecer esse Cristo que me diz que eu preciso continuar nele, no Senhor, eu lhe digo, para que você escolha também viver em Jesus, pois a sua graça nos revela que nele podemos viver além das nossas emoções. Hoje posso dizer, pela fé, pois tenho aprendido durante esse processo de luto, que sofrer com Jesus Cristo é glorioso, pois no Senhor, mesmo entristecida, a emoção não me dominou. Eu busco ouvir a palavra do Senhor, para que os princípios dele é que prevaleçam em mim, a vontade dele. O que eu estou tentando lhe falar é que, como bem dizia o meu esposo Adi, não importa como você se sente, faça o que é certo aos olhos de Deus. Você não precisa esperar como se sente para fazer o que é certo, todos os dias. E a Bíblia já nos diz isso, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. A Bíblia diz: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. As nossas emoções são um detalhe, um aspecto de como estamos em determinado momento, não de como devemos ser e agir diante de Deus, porque Ele nos transforma, não em pessoas emotivas, mas em pessoas espirituais. O mal da humanidade, sabe qual é? O ser humano é querer viver de emoções e ignorar a importância da vida espiritual. A regra é
Seja feliz como quiser. Viva as emoções que você precisa e sinta-se realizado. Para Deus, as nossas emoções são inimigas dos seus princípios cristãos. Há muitos sentimentos que se passam dentro de nós, e em todos eles a emoção vai estar sempre presente, é claro. Faz parte da nossa natureza. Porém, o perigo é quando as emoções tiram de nós a obediência aos princípios de Deus, que estão além do que sentimos. A Bíblia diz que quando Jesus vier, seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Esse transformar não diz que nossas emoções estarão maduras, como assim esperam os pais quando um filho adolescente mostra sinais de maturidade. Mas o Senhor diz que seremos transformados num corpo glorificado. Teremos um corpo santificado sem pecado, ou seja, sem emoções, sem sentimentalismos. O céu não é feito de emoções, mas sim de glória. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus. E o Senhor diz para confiarmos nele e não nas nossas emoções. Por isso precisamos renovar nossa mente em Cristo, pela palavra, e não em livros de autoajuda. Como psicanalista e que gosta desse assunto, depois de muito ter lido alguns livros, eu posso lhe dizer uma coisa. Esses livros contam muitas mentiras que só alimentam o nosso ego insaciável. Somente. As nossas emoções, eu as comparo com a roupa que a gente usa. Quanto mais você está desgastado emocionalmente, aliás, quanto mais você vai usando, você vai usando das suas emoções, vai se desgastando emocionalmente, a sensação que você vai ter é que esse seu reservatório de emoções já estão se esvaziando. E a tendência é ficarem doentes. Você experimentar emoções doentes. O ser humano muitas vezes vive comprando emoções. Ele pode até comprar, viver de momentos, tentar preencher o vazio que o desgaste emocional tem causado, mas espiritualmente ele vai estar morto. A nossa fé, do contrário, quanto mais a pedirmos ao Senhor que renove, e devemos pedir todos os dias, mais ela se intensificará no nosso espírito. E mais perto do Espírito de Deus viveremos, sem desgaste espiritual, mas sim inundados na confiança do nosso Salvador, que nos dá fé e nos renova. Ou seja, emoções são passageiras, por mais que você as compre. Emoções não definem a verdade sobre vivermos ou sobre o que é amor. A Bíblia diz que quem ama cuida, e não que quem ama se emociona. Jesus ama a Deus, por isso em obediência revelou a glória de Deus após chorar a morte de Lázaro. E quando veio a ressurreição do seu amigo, a glória de Deus foi manifestada na terra sobre este fato. Para termos esse entendimento sobre emoção e vida em Cristo, precisamos conhecer mais sobre o Espírito Santo.
Aquele que a Bíblia menciona em João 16:13. Jesus disse: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará de toda a verdade. A Bíblia não diz que a gente deve buscar nos livros de autoajuda, mas que o Consolador, o Espírito Santo, vai nos guiar à verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Quando descobrimos e experimentamos que o agir do Espírito Santo faz maravilhas em nós, veremos que estar nas mãos do Senhor é melhor do que estarmos aquém, ao bel prazer das nossas emoções. Quando Deus nos convida a agirmos pela sua verdade, é porque Ele sabe que se agirmos pelas nossas emoções, estaremos a padecer, pois elas são passageiras, não nos levam a lugar nenhum, não para o crescimento espiritual, a não ser a emoção daquele momento, que nos dá a sensação, o bem-estar, por exemplo, que uma emoção boa e saudável causa no nosso ser. Um choro de alegria faz bem para a nossa saúde. A felicidade, ela faz bem para o nosso corpo, aumenta a nossa imunidade. Só que ninguém vive só de momentos bons. Virão os momentos de provação. E quando eles vierem, qual vai ser o meu antídoto? Os livros de autoajuda ou a palavra do Senhor? Uma hora o pote esvazia. Aí você corre atrás por mais emoção. Você as vive, o pote esvazia novamente. Você volta a querer mais emoção. A natureza humana sem Cristo vive assim. Viver em Cristo é um caminho de construção espiritual, crescimento espiritual, não algo superficial. Quanto mais experimentamos de Cristo, mais distante das emoções estaremos. E quando as vivermos, pois elas, como eu disse, fazem parte da nossa vida, maduros espiritualmente estaremos para sabermos que elas passam e que nós precisamos prosseguir na caminhada cristã. A caminhada de ruas estreitas, mas com tamanhas árvores de bênçãos que o Senhor tem para nós, que nenhuma emoção é capaz de nos conceder, a não ser o Senhor. E passamos a ter esse entendimento numa vida de oração, leitura da palavra. O Espírito vem até nós, nos revela, habita em nós pelo seu agir no nosso coração, quebrantando as forças emotivas que nos afastam dele, e assim o Senhor nos traz convicção da palavra, nos traz sabedoria em lugar de emoções. Quanto mais próximos do Espírito Santo vivermos, menos emotivos seremos, e assim estaremos mais próximos da voz do Senhor. Estaremos mais próximos de fazermos o que é certo, não pelo que sentimos, mas porque assim como o Senhor Jesus seguiu, foi e ressuscitou Lázaro, precisamos seguir com a obra do Senhor, glorificando o seu nome. Toda obra em obediência a Deus glorifica o nome de Cristo. E é isso que o Senhor espera de nós, das nossas atitudes. Portanto, eu lhe digo, eu testifico. Pela minha experiência durante o luto, eu posso dizer hoje que somente agora, ao passar por todo esse processo, em que tenho procurado ouvir a voz do Senhor, lembrando das inúmeras vezes em que Adi pregou para mim sobre ser submisso às promessas do Senhor, ao Espírito Santo. Mesmo entristecida pela saudade do meu esposo, está em mim a certeza de que agir como Jesus, que chorou e continua a obra do Senhor, eu posso ir até você através dessa mensagem e lhe dizer com toda a convicção do meu coração que precisamos viver além das nossas emoções para vivermos em Cristo e sermos abençoados. Houve um certo momento, meses atrás,
que eu senti meu corpo adoecer, eu senti que eu estava descendo de ladeira abaixo por causa das minhas emoções, não porque eu queria, era a reação que estava me acontecendo. Mas eu disse: Senhor, eu quero te ouvir, Jesus. E então o Espírito Santo veio e me lembrou de palavras que anos atrás o Senhor já havia me dito, e veio como um conforto, um empurrão. O Senhor me lembrou que anos atrás Ele havia me dito: você é uma semente que brotou no jardim que dei ao seu esposo, o meu servo. Levante-se. Chorando, eu pedi ao Espírito Santo que me ajudasse, porque eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero pregar a palavra do Senhor. Esse foi o meu objetivo, sabe? A luz que se acendeu para mim, o meu propósito para continuar. E aqui eu estou a compartilhar a minha experiência em Cristo Jesus com você, que durante o luto eu deixei, sim, as minhas emoções saírem. É preciso, é necessário, isso é importante para a saúde emocional, para que o processo do luto termine, tenha o seu fim, complete o seu processo, o seu ciclo. E isso é importante que as pessoas saibam, reconheçam essa necessidade, respeitar o tempo e respeitar o momento. E em Cristo, muito mais nós teremos o apoio, sim, o consolo do Senhor, o refrigério, a graça, a direção, sabe? Deus vai lhe dando entendimento, vai acalmando mais o coração, porque, como a palavra de Deus diz, o nosso propósito maior é Cristo. A nossa direção deve ser Cristo, o nosso norte deve ser Cristo. Muitas vezes uma dor vem e ela nos arrasa, sabe? Nos joga para o fundo do poço. Se não tivermos Cristo, não teremos forças. Portanto, eu não sei quanta dor toma sua alma agora. Não sei o quanto, além das chuvas que deixam os dias nublados, estão mais escuros os dias para você. Pela dor que você sente na alma, essa tristeza que você carrega. Não sei o quanto você tem chorado pela angústia, nem o quanto tudo isso tem afetado a sua saúde. Tudo que eu sei é que em Cristo você tem o refrigério na medida exata a cada dia, assim como Ele tem me dado. Você só precisa agir além das suas emoções, com a ajuda do Espírito Santo, e crer nele, no Senhor Jesus, confiando na palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Às vezes no luto a gente só quer chorar até os pulmões estourarem. Se você chorar com Cristo, poderá só sentir a sensação de estouro nos pulmões, porque o consolo dele vem, sabe? Como a Bíblia diz, lá em Mateus, o Senhor vem. Felizes que choram, porque serão consolados pelo Senhor. Ele vem e nos consola, nos abraça. E esse consolo do Senhor é perfeito, é divino, é real. Se você quer, você pode senti-lo. Ele tem me dado consolo. Ele tem me dado a graça. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, o campozinho de batalha que o diabo, sabe, tem prazer de atormentar. Por isso que precisamos renovar a nossa mente com a palavra do Senhor, com o estudo da Bíblia. Lendo a Bíblia, conheceremos como Jesus viveu enquanto esteve aqui como homem, como ele conseguiu lidar com os momentos de angústia, sabe, quando foi tentado pelo diabo no deserto, venceu Satanás com a palavra,
mostrou ao diabo, esfregou na cara dele que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se conhecemos verdadeiramente Cristo, saberemos lidar com as nossas emoções, com as angústias. Saberemos orar por um momento de angústia, de dor. Esse ministério, por exemplo, eu tenho como um tesouro que eu guardo, algo muito precioso na minha vida. Primeiro, porque diz respeito ao céu, é a obra do Senhor. Segundo, porque é o legado que meu esposo deixou, era algo valioso para ele. E foi num dos piores momentos da minha vida, de intensa dor e desespero, que eu tomei como um propósito para seguir a caminhada com a ajuda de Cristo. E eu sei que eu estou debaixo da bênção do Senhor, do aval dele. E ele tem me dado o prazer, a alegria de servi-lo através desse ministério. Por isso eu estou aqui a compartilhar com você o meu testemunho. Porque habita em mim a alegria celestial, que me dá a certeza de que luto e choro logo, logo terão seu fim para mim e para você. Com toda a minha fé e oração, é isso que eu peço a Deus pela sua vida agora. Que Jesus possa lhe mostrar o sentido da sua graça divina, para que você também continue. Não sei que luto você está passando, porque o luto não é só pela morte. É por algo, por um fato, um divórcio, sabe? O desemprego, há muito tempo desempregado. Algo que lhe cause muita dor, muito sofrimento, tristeza intensa. Eu oro para que o Espírito Santo leve a minha oração ao Pai Celestial. Eu peço em nome de Jesus. Leva, Senhor, o meu clamor pela minha vida e pela vida dessa pessoa que me ouve. Que o mesmo refrigério que o Senhor tem me dado, tem me alcançado, possa dar a ela o consolo do que o seu coração precisa. Que nos teus braços ela sinta a segurança que o Senhor também tem me dado todos os dias. Que ela possa crer, assim como eu creio, que o teu Espírito há de habitar muito mais em prol do teu reino na vida desta pessoa que me ouve agora. Recebe, Senhor, a dor dela, recebe as lágrimas dela e as enxuga. Consola o seu coração triste. Renova as suas forças, Senhor, dê a ela ânimo, dê a ela a vitória, para que ela venha com a alegria celestial testificar da tua graça, glorificar o teu santo nome. Que nenhuma dor seja capaz de afastá-la daquilo que o Senhor quer fazer na vida dela e em cada um de nós. A certeza de que é em Cristo que temos vida possa estar firme no coração dela. A certeza de que com o Senhor estaremos logo, logo numa vida gloriosa, sem dor, sem lágrima, desfrutando da presença do Senhor. Eu creio, por isso eu oro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.